Olha aí quem tá aí. E aí, homem, boa noite. Cara, que bom poder conversar com você. Para quem não sabe, Pastor Rafa é pastor da Lagoinha Savassi. Conheci ele em 2016 e ouvindo no workshop e já admirei pelo coração dele. Uma pessoa completamente ponderada, reflete muito acerca daquilo que ele lê e enxerga na sociedade. O Instagram, tanto o Twitter também muito bom. Rafa, todos os assuntos que você fala são reflexos da sua personalidade que tenta entender o evangelho dentro desse mundo que a gente vive. Eu admiro isso. Você é alguém que entende a igreja como corpo e como esse corpo deve atuar na sociedade. Por isso que eu acho que você vai ser muito importante para a minha vida e para todo mundo que vai assistir essa live, que a gente vai conversar aí sobre o racismo, a religião e a nossa responsabilidade dentro de tudo isso, cara. Muito obrigado aí, Rafa. Legal. Eu que agradeço, né? Obrigado pelas palavras aí, né? Eu fico feliz demais de poder contribuir de alguma forma. Eu acho que a gente tem que, de fato, ponderar sobre muitas coisas. A gente tem que pensar, refletir, reformar, ser reformado. E eu acho que vai ser um tempo muito bom, cara, contigo aqui, né? De fato, a gente se conheceu em 2016 no congresso da Savassi, né? Savassi Conference. Foi muito bom ter te conhecido e muito bom estar falando contigo. E todo mundo que está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? É um prazer falar com todos e com todas. É Tamo isso aí. junto. Legal. Eu queria ler só um versículo aí para a gente começar. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Rafa, como você acha que isso se reflete na nossa sociedade hoje? Cara, a respeito desse versículo, né? Uma citação do profeta Isaías, eu acho que a vida, a vivência, a experiência na terra de Jesus é o cumprimento dessa profecia, né? Ele é a manifestação do Deus justiceiro, né? Do Deus que está fazendo justiça em prol do seu nome. Esse versículo ele também é um convite para nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores dessa justiça, de, ao brilharmos ou darmos sabor, consequentemente, é uma continuidade, né? Na medida que a gente vai brilhando e dando sabor, a gente vai manifestando a justiça desse reino, né? Nesse tempo presente. Então, penso mais ou menos nisso. Acredito que o nosso papel, à luz desse versículo, seja de fato ser uma referência de justiça, fazer justiça, ser justiceiro da forma coerente e concernente ao reino de Deus. Uhum. E eu acho bacana porque tem uma relação de que a gente pode entender esse reino de Deus que você fala, ele vindo tanto de cima para baixo, porque é o Deus encarnado vindo encontrar o homem e ele olhando toda essa situação que acontece, e ao mesmo tempo ele é de baixo para cima, porque quando eu entendo essa realidade, eu vejo qual que é essa ética do reino, eu vejo o que Cristo, o Deus encarnado, fez aqui, então eu também vou viver dessa forma aqui, para que eu possa refletir essa realidade do reino. Então, o meu percurso para o reino de Deus, o meu percurso para encontrar o Senhor no final de tudo, ele é um percurso natural, porque o que eu vou viver ali na Nova Jerusalém é a mesma coisa que eu estava vivendo aqui, né? Isso nada mais é do que o que Cristo está falando com os discípulos e com a multidão ali no Sermão do Monte. Ele está trazendo algumas realidades de um reino que vai vir e de um reino que já é presente, ou já foi manifesto pela sua presença na terra, que nos convida, Ótimo. que nos convida também a uma metanoia, uma mudança de mentalidade, consequentemente de postura, consequentemente o nosso diálogo melhora, consequentemente as nossas comunidades são saudáveis, nós apontamos para Cristo, né? Ser cristão, né? Eu sei que
ficou muito vago para nós e para o restante do mundo, né, que não é cristão, é muito vago, né, falar o que é ser cristão, mas ser cristão deveria ser, antes de tudo, ser essas pessoas que, imitando um cara chamado Jesus, reproduzem a justiça desse reino na sua vivência, na sua própria vida, entendeu? De uma forma muito orgânica, não é assim como se eu fosse, não é forçado, é orgânico. Eu amo o Senhor, né? Eu entendi o chamamento, eu fui chamado, eu fui resgatado, salvo da impiedade. Opa, as minhas obras são obras de justiça. Que é muito, muito profundo, velho. E então, olhando para essas obras de justiça, vai ser importante a gente ter essa introdução que a gente acabou de ter para poder continuar nossa conversa, que é sobre racismo, cara. E quando a gente, quando eu te convidei para isso, eu lembro que você me disse que você se interessa muito por isso e você é um estudioso desse assunto. Você estuda muito, né? E então, isso vai ser perfeito para a gente poder entender mais através de alguém que estuda isso, a gente poder aprender com você. Eu queria que você pudesse contar para a gente como que isso esse estudo, essa proximidade e a sua vida, como que isso se relaciona e influencia na sua trajetória como cristão. Você mesmo falou que cristão é refletir quem Jesus é. Como que todo esse ambiente, tanto da sua vida quanto aquilo que você estuda, refletiu para você como seguidor de Cristo? Entendi. A primeira coisa que eu acho que é importante falar é que eu não estudo tanto quanto eu deveria ou quanto eu poderia, né? A gente sempre, quando estuda, pensa assim, poxa, deveria ter estudado um pouco mais, né? Eu acho importante falar que do lugar que eu estou falando aqui, eu falo do lugar de preto, de negro, né? Criado numa comunidade extremamente perigosa, né? Eu já sofri discriminação pela cor da minha pele, o racismo, em todos os ambientes em que eu passei, desde que eu tenho uma percepção, né, eu tenho consciência, em todos os ambientes onde eu passei, eu sofri discriminação, às vezes foi explícito, às vezes, algumas vezes foram velados, né? Eu preciso também começar dizendo que eu acredito na existência do racismo, eu não nego isso, acho que o negacionismo é um problema, né? O interesse de estudar ou de ler um pouco sobre isso vem muito das nossas relações interpessoais, das minhas relações interpessoais, né? Deixa eu te explicar uma coisa, ou deixa eu explicar para vocês uma coisa. Se você cresce, nasce numa comunidade do Rio e você cresce numa família de pessoas pretas e negras, a primeira coisa que você vai ouvir, ou uma das coisas que você vai ouvir, é sobre você ter que ser 2 vezes melhor. É sobre você vai ter aulas de como você deve se portar na sociedade com alguns tipos de preocupações que não são normais. Então eu fui ensinado a ser 2 vezes melhor, eu fui ensinado que eu deveria estar 2 vezes mais bonito, mais arrumado, nunca podia estar fedendo, eu sempre tinha que reagir de alguma forma diferente numa abordagem policial, eu tinha que estar em lugares mais assim. Tem todo um ensinamento, toda uma forma de ver o mundo, todo um contexto, né? Então, pelas minhas experiências, eu tive essa necessidade de estudar um pouco mais sobre isso, de ler, né? E sem contar também que, porque você em casa ouve muito sobre esse assunto, eu ouvi muito sobre esse assunto, não propriamente racismo, né? Geralmente se fala preconceito, né? Como eu ouvi muito, a gente só quer ser alguém normal, então eu começo a estudar para saber como eu posso me inserir nessa sociedade, porque o racismo diz uma coisa, o racismo diz que tem uma porta na sociedade que está fechada para você, independente das suas qualificações, porque, por definição, eu gosto de uma definição da presbiteriana dos Estados Unidos, eles falam assim que o racismo é uma crença ou uma prática explícita ou implícita que qualitativamente distingue ou valoriza uma raça em detrimento das demais, né? Então, um cara preto como eu tem que pensar, cara, como é que eu posso participar da sociedade, né, vendo o meu valor, né, não menosprezando a minha cor e a minha história.
toda essa reflexão acerca da minha vida me fez querer estudar um pouco mais, entender um pouco mais e principalmente questionar um pouco mais. Eu preciso contar aqui que o momento talvez mais marcante em que eu tenha sofrido racismo tenha sido no ambiente cristão, né? Eu era cristão católico, não digo pela vertente católica, sim pelo cristianismo. Eu era cristão na Igreja Católica Apostólica Romana e no momento da confissão, para a gente participar da primeira Eucaristia, você tem um script, né, para confessar com o padre e ele burlou o script e me fez uma pergunta extremamente discriminatória, extremamente preconceituosa. Ele me perguntou assim: você já roubou alguma vez? Eu respondi que não, mas eu não sabia até então que era discriminação, que era racismo. Eu só descobri depois que eu saí do ambiente do confessionário e conversei com os meus amiguinhos, que eram todos brancos da sala de aula, e perguntei: o que o padre te perguntou? E todo mundo, como uníssono, respondeu: ele não me perguntou nada. Ali, cara, 9 anos, 10 anos, a minha ficha caiu. Eu falei: cara, eu acho que ele foi preconceituoso comigo, ele me discriminou, né? E mais para frente eu fui vendo que realmente ele tinha agido dessa forma, né? Então, pelas minhas experiências, eu posso dizer que o racismo existe. Às vezes ele é velado, às vezes não, né? Eu acho que a dificuldade que se tem para perceber o racismo tem a ver com uma deficiência nessa consciência social, né? Ou a falta dela, né? Eu acredito que exista uma leitura de mundo, né? Que é construída sem a contribuição das minorias. Eu acho que nós pensamos tudo que pensamos socialmente, intelectualmente, teologicamente, excluindo essa minoria que também pensa. Então, qual que foi o trajeto que eu tomei? Eu preciso participar da sociedade, eu preciso me sentir um cidadão nas mais variadas camadas em que eu tiver, então eu preciso estudar sobre isso para eu encontrar o meu lugar, eu encontrar o lugar onde eu posso falar a partir das minhas experiências. Sim, sim. É, é, e isso, Rafa, era até o que eu ia te perguntar, porque você mesmo falou, você aprendeu que você precisava ser 2 vezes melhor. Isso é um reflexo da sua família que, que entendia, de certa forma, como você disse, esse preconceito e esse racismo estrutural que existe na sociedade. Como que você, como menino, vamos dizer assim, e depois como pastor, enxerga isso no sistema institucional das igrejas? Você deu para a gente um exemplo de uma experiência que você teve no ambiente católico. Como você hoje, como pastor, enxerga isso? Entendi. Bem, primeiro eu como pessoa, né, como um jovem que cresceu numa comunidade, isso causa algumas sequelas, né, porque ser alguém 2 vezes melhor é pesado, né? Ser alguém, você está sempre numa competição, mesmo em algum ambiente onde não há competição, você está competindo com um pensamento que foi forjado na sua mentalidade, né? Então eu cresci direcionando a minha vida e tendo como rumo ou como objetivo ser alguém de quem ninguém pode falar nada, ser bom no que eu faço, né? Claro que depois muita coisa muda, a gente ressignifica muita coisa, né? Então eu cresci com muitas sequelas, né? Muitas sequelas porque, cara, o racismo ele é ofensivo, né? Ele é ofensivo, ele menospreza o outro, né? Então assim, quando eu fui chamado de macaco a primeira vez, eu não tinha dimensão do que seria isso, né? Eu não tinha dimensão. Mas quando você passa a ter dimensão, causa um buraco na sua identidade como cidadão, como pessoa, né? Como, né? Às vezes você percebe, eu percebia os olhares e tudo mais. Agora, como cristão e como pastor, cara, a dificuldade que eu tive, que eu tenho, ou a dificuldade que a gente está tendo, é de fazer uma releitura da nossa fé, reler, repensar a nossa fé, né? E eu busco ser um facilitador. Qual que é meu papel? Hoje eu tenho acesso a um púlpito, eu tenho acesso a um público e eu tenho acesso a algumas mídias.
beleza, isso tudo, essa porta que foi aberta para mim, é como se eu tivesse, como Luther King, como Mandela, como Medgar Evers, como Angela Davis, como essa galera toda. A porta que se abriu para eles era só para que eles pudessem colocar mais pessoas, para que eles pudessem ressignificar esse pensamento social a partir também da contribuição do pensamento do preto e da preta, né? Eu acho que na comunidade cristã não se fala muito sobre isso, né? A gente não fala muito sobre isso porque a Bíblia fala sobre igualdade, então a gente descansa na igualdade de um jeito muito cômodo, né? A gente descansa na igualdade de um jeito cômodo e covarde, né? Nas igrejas não tem essa primazia, né? Ou melhor, nas igrejas, os pretos e as pretas, eles têm primazia naquelas áreas que supostamente a sua raça ou a sua cor, a sua etnia tem aptidão. Então, você vai ver talvez muito preto no coral, que eles cantam muito, né? No Ministério de Esporte, né? Alguém me disse uma vez que eu tinha que fazer atletismo porque eu corria como um queniano. Então, é sempre assim, né? A gente está sempre sendo dele. Essa essa institucionalização certamente veio a partir dessa leitura de mundo, né? Bem como eu, como cristão, hoje leio o mundo, né? Existe uma leitura de mundo que a gente chama de cosmovisão, né? Que existe a sociedade, eu sou um indivíduo, você é um indivíduo, nós dois juntos fazemos parte de um corpo, todo mundo junto, né? Falando de alguém, talvez representa uma instituição. Essa instituição ela está deitada, bebendo de uma fonte que é uma leitura social de que não tem participação das pessoas da minha cor, muito mais das pessoas da tua cor. Então, quando eu me deparo com a comunidade de fé, falta representatividade, falta uma teologia com pressupostos brasileiros, falta identificação, falta brasilidade, né? Isso é em tudo, assim. Talvez eu esteja antecipando o que eu ia falar, mas assim, quando você Não, para pra, continua. quando você Manda para aí. pra, quando tu para para pensar um pouco na questão musical, cara, a gente está cantando, a gente tá aí durante alguns anos tocando um estilo musical chamado worship. Cara, que pobre que é esse estilo, né? E quando você vai olhar as comunidades, não somente as americanas, mas tu vai olhar as Assembleias de Deus, pelo menos as do Rio, as que eu conheci, cara, os caras são multi-instrumentistas, tem sopro, tem tudo, e você percebe a pobreza, né? A pobreza da representatividade, porque nós abraçamos talvez uma cultura que não conversa com a nossa. E isso também, isso na teologia, isso na nossa forma de pensar a igreja, entendeu? Tem muita coisa que a gente demonizou. Uma vez eu vi um filho de um pastor, ele estava com a camisa do Thor. Eu achei muito interessante ele estar com a camisa do Thor, porque está em um assunto que eu falaria facilmente durante 30 minutos. Mitologia Sobre... nórdica. Eu amo mitologia nórdica. E eu vi o menino com a camisa do Thor. Cara, é natural o reflexo. Eu vi a camisa do Thor e pensei, se ele soubesse que é um deus nórdico, talvez ele não deixasse usar, né? Mas assim, a cultura negra, a cultura, tudo que veio da África foi muito demonizado. Então, nas Sim. comunidades cristãs, falta um diálogo com aquilo que faz parte da minha essência. Por que o que aconteceu lá nos Estados Unidos me afetou aqui? Me afetou aqui porque para mim é um terror acreditar ou perceber que todos os jovens que têm morrido nas comunidades aqui, por causa da sua cor, ou por causa da sua cultura, ou por causa do dia 14 de maio de 1888, porque ninguém fala sobre esse dia. Nós falamos sobre o dia 13 de maio, quando a princesa Isabel nos salvou. A gente não fala do dia seguinte, que foi todo mundo para um lugar que não havia. Não tinha casa, não tinha comida, não tinha nada, né? Então Sim. falta brasilidade, porque falta a participação do negro, falta uma reflexão teológica a partir também dos pressupostos do negro, falta a gente aceitar a cultura da África. A gente precisa se abrir para isso, cara. A gente está falando de alemão aqui, a gente está reverenciando o Bonhoeffer, cara. Eu amo Bonhoeffer, mas a gente fala do cara de boca cheia, a gente não consegue falar sequer a gente consegue falar. Eu lembro a primeira vez em que eu estava lendo o texto de Reis e
era acho que a serva de Naamã estava falando para ele que ele precisava tomar banho, que ele tinha que falar com o profeta, porque ele tinha lepra e tal, não sei o quê. E aí ela fala assim, Oxalá, quando eu ouvi esse texto na Bíblia a primeira vez, Oxalá, eu fiquei doido. Eu falei assim, não é possível, cara, que tem o nome dessa entidade aqui na Bíblia, né? E é um termo que significa tomara. Mas assim, Sim, sim. a gente se fechou tanto para um diálogo com a cultura que provém da África que que quando a gente vai nas comunidades cristãs, o que fica refletido é muito mais uma cultura que não conversa com o preto. E isso toca em tudo, toca em tudo. Você vai ver o preto fazendo sempre as mesmas coisas. Ele está sempre cantando, ele está sempre ali. Agora, você vai ver Forte, cara. se tu for ver o line-up, né? Alguém fala assim, line-up dos congressos que a gente participa e faz, Sim. a participação dos pretos é ínfima, né? E aí eu ouvi um cara falando semana passada que alguns pretos não participam porque eles estão bebendo de uma teologia negra que é uma vertente, uma leitura marxista ou alguma coisa. Cara, Sim, sim. eu discordei demais, e discordei porque o cara negligenciou o fato de que é um lugar onde o preto não tem abertura ainda. Se você que está ouvindo a gente aqui sair dessa live depois, jogar no Google assim, Congresso Gospel, e você contar, ou se você olhar para sua comunidade e pensar assim, quando foi que você viu um crente, um preto, palestrando, ministrando, trocando uma ideia, que você lembre o nome, é raro. Nós temos pouquíssimos nomes. E talvez, eu ouso dizer que não são pouquíssimos nomes. Nós temos nomes, só que existe uma cultura que suprime esses nomes, né? Vou deixar você falar agora. Não, não precisamos deixar falar nada. Eu tô achando super interessante, porque a gente costuma ver o que é muito falado, por exemplo, Hollywood, Oscar, a gente não vê a mesma quantidade de negros recebendo reconhecimento, assim como os brancos reconhecem. Então, assim, no ambiente secular é muito fácil, isso é muito falado. Não tanto quanto deveria, mas é mais falado do que se a gente for para o ambiente institucional das igrejas, que é o que você está falando agora. O, Então, o, eu acho que isso que você chamou a nossa atenção é muito importante. A gente fala pouco sobre isso no ambiente cristão, evangélico, né? A gente percebe muito mais esse debate ou esse diálogo público no secular ou fora. A gente fala uhum, pouco sobre isso porque a gente tem medo de se expor a isso, porque falar sobre o racismo é você se expor não somente intelectualmente, mas emocionalmente também, né? Qualquer pessoa que esteja aqui participando com a gente, que diga me amar, que diz que gosta de mim, que me reconhece como pastor, como homem, como sei lá, que gosta de mim de alguma forma, que não se compadeça de uma criança de 5 anos como eu fui chamado de macaco, ela não me ama, não me ama. Ou então, ela, para começar esse diálogo, ela se abre, né? Acho uhum. também que um dos problemas dessa falta de abertura para esse diálogo é porque a gente vai ter que começar assumindo os nossos erros, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho, pelo menos a escravidão americana, cara, os caras eles são mantidos como escravos dóceis Uhum. a partir de uma meditação bíblica. Então nosso Senhor de escravos, ele abre a Bíblia e ele lê um texto, e a exegese que ele faz do texto é como que um sossega-leão, fica quieto na sua, porque você foi feito Sim. para isso aí. Então, assim, é necessária uma exposição. As comunidades cristãs, as instituições precisam se expor a esse diálogo que é tão desafiador, mas é tão benéfico para a diversidade da beleza do reino de Deus e da beleza do próprio Deus. Porque esse mestre de escravos sabia que no momento que o escravo conhecesse a verdadeira mensagem, conhecesse o evangelho, ele iria não apenas passar a entender qual era o lugar dele na sociedade, mas ele também ia começar a entender na verdade ele ia começar a questionar qual que é a religião, qual que é a crença do mestre dele, né? Então são duas coisas que acontecem. É doideira, E é loucura pensar que
os grandes batalhadores pelos direitos civis dos negros norte-americanos, o Medgar Evers, o Luther King, o Malcolm. É inacreditável pensar que esses caras estão militando para poder dar voz ao preto num contexto muitas vezes evangélico, cristão. Então, assim, Sim, sim. existe uma leitura bíblica que era feita naquela época e que talvez ela foi perpetuada, pelo menos até hoje, em algum aspecto, que nos faz viver em paz, ou ela nos faz descansar sobre a segregação. Então, assim, você tem uma comunidade, o lema era separados mais iguais. Não existe essa possibilidade, né? Na Jim Crow, não existe essa possibilidade. Uhum. Então, eu acho que quando você percebe que a gente cristão, está tendo que se engajar numa luta porque a comunidade ainda não compreendeu, porque a gente vai ter que desconstruir essa forma de ver o mundo no meio cristão, que pressupõe uma relação com Deus, pressupõe uma meditação bíblica. Eu não vou nem falar que nós somos oriundos da Reforma Protestante, então assim fica mais difícil ainda, sabe? O que é mais difícil para nós? Aceitar as indulgências ou abrir a Bíblia e dar suporte à escravidão? Uhum. Sim, sim. Isso vai de encontro com se nós realmente nos consideramos como um corpo, como um povo, né? Eu estava lendo James Cone, que ele é um teólogo e pesquisador ele era, né? Teólogo e pesquisador da teologia negra e da teologia da libertação, que é o que você comentou, que muitas vezes isso é desprezado e condenado como algo marxista, como algo comunista. Por quê? Porque essa teologia ela vai ir de encontro à estrutura, no caso do James Cone, a estrutura e o status quo americano. Essa estrutura de poder é presente até hoje. E ele vai falar que quando Martin Luther King estava fazendo a sua teologia e na sua hermenêutica ele estava marchando, e durante a sua marcha pessoas negras estavam morrendo, ele fala que ao mesmo tempo teólogos brancos estavam discutindo se Deus tinha morrido ou não, discutindo Nietzsche e fazendo uma teologia completamente diferente e longe daquilo que estava acontecendo na sociedade no momento. E aí que a gente vê, porque o discurso pode ser sim que nós somos um corpo, que nós somos uma pessoa, mas na realidade não é isso que está acontecendo. Na realidade você está vendo brancos e negros separados conversando sobre coisas diferentes, como se nós não fôssemos uma só carne, como se nós não fôssemos um em Cristo. Eu acho até que o discurso essa pressuposição cristã que nós somos um, ela é verídica, né? Poxa, Apocalipse fala muito bem pra gente que o Cordeiro, pelo seu sangue, ele comprou gente de todo povo, língua, beleza, né? Só que isso não pode servir de argumento para a gente negligenciar a individualidade de cada um, né? Se a gente olhar aqui para os 12 apóstolos que foram chamados, existe um tratamento de Jesus que é comunitário e existe um tratamento que é individualizado, né? Eu gosto muito de João, mas João 21 tem uma passagem muito legal que é Jesus trocando uma ideia com Pedro e Cristo fala para Pedro como ele haveria de morrer. Aí a Bíblia diz que Pedro olhou para João e falou assim, tá, mas e ele? Cristo fala assim, pô, não te convém saber. Então dentro dessa igualdade, né, existem as particularidades de cada um, entendeu? Se eu entro numa comunidade cristã e eu sou tratado igualmente, pode ser que se despreze ou menospreze um pouco da minha história ou construção. Pode ser que eu tenha uma necessidade diferente dentro desse ambiente de igualdade, entendeu? A gente não pode usar do argumento da igualdade para menosprezar o diálogo público, para não falar sobre isso, não falar sobre aquilo. Não, nós precisamos falar. Eu anotei um negócio aqui que eu acredito muito que seja necessário uma reforma em vários aspectos, né? Acredito que nós brasileiros, nós precisamos
pensar a teologia. Eu amo os irmãos norte-americanos, eu amo demais, cara. Assim, a contribuição deles, poxa, para a evangelização no Brasil foi sensacional. Mas tem Uhum. também uns pontos negativos, tem muitos pontos negativos aqui, né? Para ver que muitas das comunidades históricas, quando chegam no Brasil, elas não conversam com o preto, não conversam. A presbiteriana não conversa, a batista não conversa, a metodista não conversa. Quando chega aqui no Brasil uma vertente da Assembleia de Deus, ela já chega já como uma divisão do que aconteceu em Azusa, porque lá o William Jay é um negro e não se aceita muito o negro na posição de liderança, então já vem para cá como uma divisão. Então eu acho que a gente como cristão, nós precisamos repensar nossa teologia, né? Porque fica tudo muito distante, fica tudo muito longe, cara, assim, né? Eu acho que as nossas instituições muitas vezes estão olhando lá para fora, para um lugar onde não tem negro para poder, onde não tem negro e por isso não há racismo, né? E isso tem dado muitas vezes a essa falsa sensação de paz, né? Aqui nós somos uma comunidade igualitária, nós temos paz. É, Se o preço da paz é não falar sobre as nossas mazelas, isso não é paz, porque a paz que Cristo dá, ela começa com um diálogo onde ele expõe as nossas mazelas. Isso é Uhum. paz. Então a gente precisa mergulhar nessa reforma. Muito bom, Rafa. Chegou uma pergunta aí pra gente, e antes de eu colocar a pergunta aqui, eu só queria comentar que o que você está falando mostra que o discurso, o diálogo de falar que a gente precisa estar mais preocupado em evangelizar e deixar esses assuntos de lado, deixar esses assuntos políticos de lado, é um tipo de pensamento que até hoje não está dando certo. É um tipo de pensamento que não se sustenta. Você concorda comigo? Por ele não está se preocupando com a sociedade. Se eu quero evangelizar, que tipo de evangelho é esse que nega o tipo de justiça de Cristo, né? Justamente. Eu acho que quando você fala para uma ovelha, para um membro da sua igreja, assim, deixa esse assunto de lado. O importante é evangelizar. Vamos supor, quando eu ouço isso de alguém e eu saio para evangelizar, eu trago alguém do meu convívio relacional, do meu meio de relacionamento, e esse alguém possivelmente vai ser alguém preto de uma comunidade, como que essa pessoa pode ser inserida numa comunidade que não se dialoga sobre isso? Sim. O que é esse evangelismo, então, onde eu trago alguém, né? E esse alguém não é uma pessoa, né? Eu acho que isso é fato, e o Uhum. reflexo desse fato é que nas nossas relações comunitárias, as pessoas têm muito menos nome, muito menos cor, muito menos história e são muito mais um número novo. Né? Então, nessa evangelização a qualquer custo, as pessoas vêm vindo, mas não tem aí uma identidade e a sua história não é contada. Né? Uhum. Surgiu uma pergunta aí do Pedro, meu parceiro. Pastor Rafa acredita que antes de buscar a liberdade física, temos que buscar uma liberdade interna? Não deu para ler o resto aí da pergunta. Bem, se eu entendi bem, eu acredito demais. Né? Primeiro, eu acho que eu, como preto, preciso buscar essa liberdade interna, primeiro porque a liberdade é o que me faz pensar, né? É a liberdade que me coloca diante do diálogo. Eu sou livre para eu poder refletir sobre a minha fé. Opa, eu me livrei de alguma coisa. E a partir dessa liberdade interna, a gente ela começa a tocar outros âmbitos da nossa vida, né? O que é a parte física, né? Claro que nós, ou os que estão ouvindo e são cristãos, tocam essa parte física com os pressupostos bíblicos, a partir dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não são cristãos vão ficar à mercê da forma que eles acharem melhor, entendeu? Mas eu acredito muito nisso e acho que a liberdade física é uma consequência dessa liberdade interna, primeiro para nós, né? Eu me liberto aqui dentro e depois eu tento construir um ambiente de liberdade física, do poder ir e vir, do poder trocar uma ideia, do poder falar, do poder dialogar. E isso é complicado ainda no nosso meio. E vai de encontro com
com a própria narrativa bíblica, que eu vou viver para Deus e eu vou fazer e eu vou ser um servo de Cristo porque eu entendo quem Ele é para mim, né? Então, antes de Deus entregar os mandamentos para o povo de Israel, o que Ele faz com o povo de Israel? Ele liberta eles da escravidão. Por que o povo de Israel seguiria um Deus que é desconhecido, que eles não sabem qual é a justiça desse Deus, qual é o tipo de amor desse Deus, mas eles vão obedecer esse Deus porque eles sabem que ele é um Deus que se preocupa também com o estado físico deles, né? Então é um Deus integral porque ele está se preocupando, assim como o Pedro comentou, com o espiritual e com o físico também. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente precisa apresentar Cristo na integralidade daquilo que ele é. A gente não pode apresentar parcelas, né? Eu tenho um livro aqui que fala sobre o outro evangelho. A gente precisa apresentar o ser integral dele, né? Essa causa, né, é uma causa abraçada pela política, mas é uma causa justa ao evangelho. Alguém perguntou aqui assim, quando se fala da igreja conversar com os negros, é expor o racismo existente e lutar contra, ou tem algo mais diferenciado para isso, né? Eu acho que, já respondendo aqui o Rafa, né, conversar e expor, conversar com o negro e expor, eu acho que primeiro tem que dar espaço ao negro para ele poder falar sobre isso e para ele poder ensinar sobre isso. Né? Ele não tem espaço para poder ser um facilitador nesse assunto, especificamente. Então, dê espaço para ele, para que ele possa trazer essa reflexão. Né? Por quê? Porque é impossível viver uma comunidade diversificada, bela na sua diversidade, sem que haja esse tipo de diálogo. Por quê? Porque todas as realidades presentes na cultura, que a gente chama de secular, na sociedade, nos que não são de dentro, existe aqui dentro também. A realidade é que tem pessoas da minha comunidade que sofrem racismo, tem pessoas que vão sofrer homofobia, tem pessoas que vão tem tudo, né? É você criar um ambiente de ensinamento e também de aprendizagem, né? É mais ou menos isso, Rafa, não sei se você conseguir entender, né? Mas um princípio bom seria isso, né? Abrir um espaço para que se dialogue sobre o que é o racismo, sobre a existência dele, sobre a construção das comunidades de fé pautadas nisso, né? Sobre como a igreja... Já se perguntou, Rafa, como que a igreja ela se portou diante da escravidão? Já se perguntou como que, após um cara perceber pela meditação em Romanos, cara, que nós somos salvos, cara, pela fé, né, por meio da graça, já se perguntou como que esse cara que conseguiu, talvez, empurrar uma reforma goela abaixo da sociedade daquela época, já se perguntou como esse cara lidava com o racismo, se ele lidava com a escravidão? É uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir, né? Para isso também acho importante que nas comunidades cristãs, nas bases de ensino, na escola dominical, isso tudo que a gente tem nos seminários, que tenham matérias pertinentes a isso. Não pode só demonizar os orixás e ninguém sabe nada, ninguém fala, né? Fala-se pouco. Eu confesso que no tempo em que eu estudei na Igreja Católica, era um pouco mais aberto. Eles eram um pouco, assim, eles são um pouco mais inteligentes em alguns aspectos. Eles, assim, são mais abertos na teologia, no que diz respeito a conversar mais com a sociedade, talvez pelo tempo de existência. A gente tem um pouco de atraso nisso. Então, eu acho que é bom essa abertura. A princípio, só ter abertura. E depois, nos relacionamentos com o pastor, com o líder, a gente vai construindo algo mais maduro. E aí o Pedro que fez a pergunta comentou aí. Pedro é pastor lá da PIB New Jersey. E ele comentou assim: ortodoxia integral. Historicamente, perdemos quando dividimos dois mundos. É o que a gente estava comentando aí, né? Então, eu li demais já essa semana. A gente tem que estar evangelizando e não falando sobre isso. O cristão ele não pode estar falando tanto sobre a política, mas isso é excluir completamente
a importância de um Deus que vem ao mundo porque se preocupa com o que acontece no mundo. E aí a gente também vai excluir, por exemplo, o que o próprio João faz no livro de Apocalipse, quando ele escreve as cartas das igrejas da Ásia Menor, ele escreve essas cartas para falar que uma realidade muito melhor que a realidade do Império Romano está para acontecer, se eles continuarem nos caminhos de Cristo. E é durante o livro todo de Apocalipse ele vai estar preocupado com esse sistema corrompido, com esse sistema que segrega, que mantém pessoas na pobreza, na fome. E João vai ser completamente enfático nisso, sem perder de vista a realidade do Evangelho, porque é uma realidade que vai se encontrar com isso. Tem um texto aqui que a gente está usando muito esses dias, e eu acho que muita gente não sabe o contexto. O livro de Gálatas você consegue ler em meia hora, né? Uma leitura assim, né? Você consegue meditar nele num dia, você consegue tirar muita coisa. Isso é bom. No terceiro capítulo de Gálatas, lá no verso 28, a gente lê assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A gente está usando esse texto, a gente tem visto muito esse texto sendo usado para poder trazer de volta a mentalidade dos irmãos da fé, de volta à realidade de que somos todos iguais, né? Só que no contexto que Paulo escreve a esses irmãos da Galácia, o que ele está falando, ele está exortando dois grupos. Um grupo são os judeus e os crentes judaizantes, né? O outro grupo são os gentios. Para os judeus e os crentes judaizantes, ele fala assim, é como se ele dissesse assim: a raça de vocês não é melhor, não é superior, né? O que foi revelado a vocês foi revelado com um propósito para que fosse alcançado o outro grupo. E para esse outro grupo, que não era o grupo escolhido, o que Paulo está dizendo é assim: cara, vocês não precisam se sujeitar a essa prática física externa, a esse estereótipo, para terem voz nesse reino, né? Então, a gente está usando, às vezes, um texto que é um texto que o apóstolo Paulo está tratando uma questão também de etnia. É sim, tem um grupo aqui étnico que acha que esse pessoal que está sendo aceito por Jesus, não, eles podem ser aceitos, mas eles precisam passar pela circuncisão, né? Isso me faz pensar um pouco que são as condições, isso são as imposições para eu, Rafael, como preto, ser aceito em algumas realidades da comunidade, né? Você só pode falar até isso, você não pode falar isso aqui, pense isso aqui, aquilo ali, e isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Se a gente continuar lendo o texto aqui, o que o apóstolo Paulo vai sacramentar é que nós estamos crucificados com Cristo, né? E nisso há uma liberdade, né? Então, assim, eu sempre percebo que tem essa dificuldade de dialogar, eu sempre percebo que tem essa dificuldade de uma interpretação bíblica. A gente é uma comunidade, a gente no geral, os cristãos no Brasil são muito rasos na Bíblia. Para eles, teologia é coisa de quem quer ensinar, é coisa de pastor, e aí sabe-se pouco sobre Deus. Os pastores sabem pouquíssimos do que a Bíblia está dizendo acerca desses assuntos. Por isso, eles tratam primariamente como político, mas não é primariamente como político, né? É evangelho, entendeu? Se a gente percebe Paulo, Cristo, deitado nessa pauta de não desmerecer alguém pela sua etnia, raça, cor, quando eu evangelizo alguém e trago esse alguém para a minha comunidade de fé, se o meu pastor, se eu não tiver atento à história dessa pessoa, ela não rola uma metanoia, não acontece uma transformação na mentalidade dela. Não vai acontecer, por quê? Porque ela foi meio que adestrada, ela está num ambiente onde ela não fala sobre aquilo, não conversa sobre aquilo, está tudo de boa. Não. A gente precisa falar sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos que acredito eu que até o final do ano vai eclodir, e eu oro a Deus por isso. A situação vai ficar pior ainda por um lado e melhor por outro lado, mas Deus vai ajudar a gente. Muito interessante, Rafa. E você está falando, entender que a Bíblia, os apóstolos, Jesus viveram em um mundo muito antes desse entendimento binário que a gente tem, que as coisas só devem ser de esquerda ou direita, mas que eles entendem as coisas como vindas do reino de Deus.
Então, pouco importa com que lado se parece. A gente tem que se preocupar se aquilo que a gente vive, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente lê e extrai da nossa exegese, da nossa interpretação, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a ética de Cristo. Muito bom. Acredito que nesse último ano a gente sofreu muito por essa polarização política, e aí nós perdemos a chance de dialogar com todos os lados possíveis e ver os princípios do reino em todos os lados, inclusive ver os princípios que não são, porque o fato de eu ser contra o aborto não me torna alguém de direita, e o fato de eu acreditar no racismo não me torna alguém de esquerda, né? Uhum. A gente precisa entender como cristãos que estão ouvindo, que os nossos pressupostos são oriundos de uma exegese bíblica, dos ensinamentos de Jesus, da moral e ética cristã, entendeu? Claro, eu acredito também que tem muita coisa que tem que ser repensada, tem muito pressuposto que a gente deu Sim. mole, que não faz sentido. E qual o caminho, Rafa, que a gente, como igreja, deve tomar? O mundo todo está falando sobre isso agora, pelo menos nos Estados Unidos, já são 2 semanas inteiras de manifestação. O que você acha que é o papel da igreja agora? Bem, quando eu penso igreja como comunidade, né, como os membros do corpo reunido, a, a primeira coisa que eu penso é sobre a gente enquanto indivíduos, né? Então, como indivíduo, como pessoas, a gente precisa fazer um autoexame. E não é um autoexame sozinho, porque esse autoexame sozinho, ele é subjetivo às vezes. Se eu falar assim, será que eu sou racista? Cara, possivelmente a resposta que você vai ouvir é não, de você mesmo, né? Vá até um grupo com o qual você se relaciona, pergunta sobre as suas práticas, avalie as suas práticas. Então, como indivíduo, a gente precisa fazer esse autoexame, né? É importante chamar alguém dessa minoria, né? Fazer perguntas, como num teste de vocação, né? Eu acho que é importante ressaltar que o racismo é um pecado, mas o racismo também é um crime. Então, o ambiente eclesiástico que dá margem para o racismo, ele dá margem para a criminalidade, né? E se nós vou fazer aqui um paralelo talvez absurdo, um ambiente eclesiástico que dá margem para o racismo, ele dá margem para a criminalidade. E se nós pensarmos que o racismo é um crime, tal qual a pedofilia é um crime, esse ambiente dá margem para outros tipos de crime também, por não falar sobre algumas coisas, entendeu? Então, a gente precisa rever, eu acho que é importante como cidadão, como indivíduo, a gente precisa repensar os nossos deveres e os nossos direitos e deveres, é importantíssimo isso, né? Eu não posso falar tudo o que eu penso, nem agir conforme eu penso, né? Existe uma ética no relacionamento e existe um limite nessa tal liberdade de expressão, né? Porque chega um ponto em que essa liberdade de expressão, ela vai bater de frente com a Lei 7716, que é uma lei de injúria racial, de racismo, né, de discriminação, entendeu? Então, como indivíduo. Agora, como comunidade, como igreja, a gente precisa se abrir ao diálogo a esses vários assuntos. A gente precisa rever os nossos congressos, nossas músicas, nossas expressões enquanto corpo. Nós precisamos começar do ponto inicial, que é pedindo perdão. Pedindo perdão especificamente a alguém? Não. Pedindo perdão à cultura que nós proliferamos ou amplificamos. Como se pede perdão? Já demonstrando frutos de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Deixa eu dar um exemplo para você que talvez eu nem devesse falar. Eu faço parte de uma comunidade e eu, conversando com o pastor responsável pela comunidade, falei, cara, nós precisamos postar uma arte de posicionamento contra esse mal, contra esse pecado e contra esse crime. Beleza, postamos uma arte. É o nosso posicionamento, eu conheço essa comunidade que eu faço parte, beleza. Tiveram dois comentários que destruiu a gente. Eu que mexo na mídia, não apaguei. Uhum. Por que eu não apaguei? Porque é injusto com a história desse alguém que vivenciou essa realidade no ambiente em que eu estou hoje. Nós mudamos, crescemos, amadurecemos, beleza, mas em algum momento nós proliferamos, amplificamos e demos voz ao racismo, ao racista,
entendeu? Então a gente precisa revisar. Eu, como pastor, eu deveria perguntar onde estão os pretos da minha igreja. Eu, como pastor, independente de ser preto ou não, onde que estão os pretos da minha igreja, né? Como eu posso ser um facilitador deles, né? Nos vários aspectos da vida em comunidade, né? Como igreja, a gente precisa parar de se acovardar, parar de ficar jogando para a direita ou para a esquerda, isso aí é mó bobeira. A gente precisa realmente entender ou buscar conhecer a nossa missão. E a missão da igreja para mim, a missão da igreja é manifestar na sua convivência a justiça do reino, né? E falar da justiça do reino toca no racismo e nos demais pecados e males que a gente às vezes deixa passar despercebido, né? Por várias situações. Rafa, muito bom, cara. Dá a voz, e mesmo que essa voz machuque ao ouvir, ela é importante para o nosso avanço, né? É. E Quando a gente ouvir alguém, e esse alguém apontar uma falha nossa, a gente precisa ser maduro, ser homem e mulher, sabe? Ser cristão, melhor, ser cidadão, consciente, né? Entender que a gente errou, né? E tá lá a postagem, ela vai ficar lá, e se ninguém apagar, o comentário vai ficar lá. Por quê? Para que a gente nunca mais volte naquele erro. Nunca mais. Né? Eu vi os caras derrubando, não sei se foi na Inglaterra, derrubando a estátua de um mercador de escravos, cara. É sim, inconcebível, é inconcebível que num lugar onde a comunidade protestante foi ou é tão forte, exista uma construção que reverencie a qualquer tipo de opressão e a qualquer tipo de opressor. Não pode. perfeito, Rafa. Precisamos de mais pessoas como você, cara. Ai, Muito bom. ora Muito por bom nós, ouvir. cara. Muito bom ouvir, cara. Eu aprendi muito. E antes de eu pedir para você fazer algumas indicações para a gente, queria só ler essa pergunta aí. É errado exortar e insistir por um posicionamento antirracista humanitário dos pastores? Antirracista barra humanitário dos pastores? Não, eu não acho que seja errado. Só acho que tem que ser muito claro para a gente o que é ser antirracista. Tem alguns termos que confundem um pouco porque não são normais ou não são do nosso ambiente de convívio. Então, por exemplo, se ser antirracista é ser anti o racismo institucional, vamos ser antirracista. Agora, se ser antirracista é ser anti alguém, eu, preto, não posso ser anti alguém. Eu teria que abdicar da minha fé para ser ante alguém, entendeu? Mas eu entendo que esse o ser antirracista é uma voz que está ecoando, que é ante essas instituições que manifestam e fazem proliferar e permanecer e perpetuar esse racismo. Beleza, nós precisamos convidar os nossos pastores, os nossos líderes não é se é claro que muitos estão ainda nessa dicotomia, né? Muitos estão politizados, não conseguem entender o que é o reino, né? Mas nós precisamos chamar a atenção. É muito importante ressaltar que o fato de eu ser pastor e de eu ter um espaço público para eu poder falar, não faz de mim um dono da verdade e não faz do teu pastor o dono da verdade. Por quê? Porque quando Davi ele achou que ele podia estuprar uma mulher e que não haveria correção da parte de Deus, Deus mandou aparentemente alguém menor, um profeta, para poder exortá-lo. Então, na comunidade de fé, a exortação, ela é assim, ó, ela é cíclica. Nós estamos nos Uhum. exortando uns aos outros. Não é alguém que é maioral. O pastor é uma ovelha que está numa plataforma um pouquinho mais alta, falando para as demais a respeito de algo que ele ouviu. Uhum. Chegou até ele, entendeu? Então é lícito, sim. Eu queria muito que, se eu tivesse no erro, as ovelhas que me amam pudessem chamar minha atenção para isso. Rafa, isso aqui, cara, isso aqui, para a gente poder ponderar junto. Então não acho que seja errado. É comunidade, né? É comunidade. Não é nada mais além de uma comunidade que precisa um do outro. Não é uma monarquia. Não Uhum. é, não é uma monarquia, também não é uma hierarquia hereditária, não é. A igreja tem um dono, é Jesus, né? E as pautas da igreja são as pautas do reino de Deus, queira a gente ou não. E queira a gente ser taxativo que isso é algo de esquerda ou algo de direita, o que é do reino é do reino. Queira ser o pastor ou não, queira eu ou não. Fato Uhum. é
que é desumano a gente sair para evangelizar e trazer um montão de gente com a sua história destruída por um mal que a gente negligencia e a gente cantar uma canção worship com os olhos fechados enquanto as pessoas estão morrendo do nosso lado. Isso não é evangelho. E isso também não é igreja. Isso não é comunidade. Isso não é. Isso aí é uma reunião dos filhos de Belial. Ótimo, velho. Se preocupar com a nossa realidade. Não estar alienado, né? Isso. Que bom, Rafa. Muito bom, Rafa. Bom demais. Obrigado, Rafa. Ah, que bom. Que bom, cara. E indica pra gente, cara, livro, ou filme, ou documentário, qualquer coisa. O que você tem pra indicar aí pra gente? Cara, eu tenho, assim, eu anotei alguns aqui, mas eu sou apaixonado por filmes, documentário, livro. Bem, vamos lá. Vou falar, eu só anotei aqui os que eu realmente já vi e sei que propõe diálogo legal demais. Queria começar com Mississippi em Chamas, cara. 1988, o ano em que eu nasci. Top demais, muito bom. Depois a gente tem A Outra História Americana. Sensacional. Esse é de 98. A gente tem O Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação tem um original de 1915, se eu não me engano, e tem um remake diferenciado que é de 2016, né? A gente tem o Malcolm X de 92, tudo filme, tá, gente? Tem o Selma de 2014, Green Book de 2018, Histórias Cruzadas de 2011, 12 anos de escravidão de 2013, né? A gente tem Amistade, muito bom também, 97. A gente tem 2 documentários, um é muito legal, que é a 13ª Emenda, tem no Netflix, né? Eu Não Sou Seu Negro também, 2016, muito bom. Bem, eu separei aqui... Alguns dias aí assistindo e aprendendo. Bem, esse aqui é a religião mais negra do Brasil, o nome dele é Marco Davi, sensacional, não fala sobre racismo, mas fala de um pano de fundo sobre a construção religiosa protestante no Brasil. Esse aqui é O Racismo, a Cruz e o Cristão, é do John Piper. O John Piper ele fala de um lugar de um pastor batista, branco, ex-racista, né? Isso aqui é sempre bom, ó. Essa teologia aqui é ótima para quem quer entender, né? Essa sistemática é muito boa. Tem aqui a biografia do Luther King, sempre volto nela. Tem aqui a biografia do Malcolm X. Tem livro do Mandela. Tem música da Angela Davis. Você tem aí um diálogo acho que é Djamila Ribeiro, né? É muito bom, tipo, pequeno manual antirracista. Você tem o racismo estrutural do Silvio Almeida. Você tem o racismo linguístico do Gabriel Nascimento. Tem muita coisa. Se você quiser mais indicação, você pode me chamar depois aí no meu Insta, no meu Zap, que eu passo, mas tem muita coisa boa, muita coisa boa. A gente faz uma listinha então aí quando no Stories aí a gente manda pra galera. Beleza? Valeu, Rafa. Muito bom, cara. Obrigado. Eu vou falar a mesma coisa que o Rafael Zucchi falou aí. Queria ter visto mais pessoas como você, mais pastores como você nas conferências pelo Brasil. Que bom. Foi ótimo aprender com você, cara. Que bom. Uma boa semana aí para todo mundo. Obrigado por quem acompanhou até hoje. Fiquem com Deus. Pode falar aí, Rafa. Bem, as minhas considerações finais 15 segundos. São de que se você estiver num ambiente de injustiça, seja justo. Seja um agente de justiça. Amo vocês.